Olá, boa tarde, tudo bem? Então, pessoal, quanto tempo, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E como nós sabemos desse período de dificuldade que nós estamos passando, e graças a Deus também sabemos que é um processo, é um período transitório. E com fé em Deus, logo, logo tudo isso vai passar e nós estaremos juntos novamente, trabalhando nossas aulas, né, em sala de aula todos juntos, como nós gostamos de fazer e a forma que a gente a gente passa, que a gente sabe, a gente aprende com vocês. Então nós sabemos que esse período é um período bem complicado, tá? Para nós professores não é diferente. É bem complicado também estar trabalhando dessa forma, né? À distância. Então, assim, é um período de readaptação para todos nós. Mas eu espero que tudo isso passe logo e que logo, logo tudo se ajeite, certo? Então, enquanto isso, vamos trabalhando com as ferramentas que nós temos, né? Que é o ensino à distância. Eu espero que com essa aula vocês consigam absorver o máximo possível, tá? Estaremos falando sobre legislação trabalhista, previdenciário e também as diversas formas de contratos. E com o decorrer da aula, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão me enviando, a gente vai falando via WhatsApp e a gente vai tirando essas dúvidas da melhor forma possível, tá bom? Então para começar falando sobre as normas trabalhistas, nós precisamos primeiramente conhecer um pouquinho da nossa CLT. O que seria essa CLT? Então, a CLT ela é a consolidação das leis do trabalho. Essa é uma lei que já foi criada e sancionada há bastante tempo, né? Ela surgiu em 1943. Esse decreto de lei é o decreto de número 5.452. E como todos nós sabemos e comemoramos até hoje o Dia do Trabalho nessa data, ela foi sancionada então no dia 1º de maio de 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. Qual era a intenção do presidente até então, quando ele sancionou essa lei? Era que houvesse uma unificação das leis trabalhistas, ou seja, já havia anteriormente algumas leis que amparavam o trabalhador. Porém, com esse decreto, unificou todas as novas formas de trabalho e com o decorrer dos anos, essas leis foram Elas foram aperfeiçoando, foram reajustando e até o período de hoje, né, que é os dias atuais ainda com a consolidação da nossa CLT. O objetivo dessa consolidação era o quê? Uma regulamentação. Por quê? Porque havia muitas formas de proteção e de não proteção ao trabalhador. Então, com o decorrer da sanção dessa nova lei, unificou e passou a ser um código só, uma consolidação só, que é a CLT, tá? Quais eram seus principais assuntos, então, até então? Né? O que a CLT trata? Qual é a principal responsabilidade, digamos assim, da CLT quando foi sancionada essa lei que apoia, que protege tanto o trabalhador quanto o empregador? Então, dentre elas estão aí o registro do trabalhador, né, que é feito através da carteira de trabalho. No momento de efetuar o contrato do trabalhador, nós veremos logo à frente, é exigido então que seja entregue essa carteira de trabalho, porque é nela que fica registrado todos os procedimentos, o tipo de contrato, cargos e salários, tá? Então esse é um dos principais itens cobrados na hora de fazer o registro do trabalhador. Dentre a CLT são discutidos também a jornada de trabalho, o período de descanso, que nós iremos ver logo à frente, né? A diferença entre o período de descanso, o intervalo de almoço, o intervalo, né, de descanso e o intervalo de intrajornada, que já é um intervalo que vai, por exemplo, do momento em que eu paro as minhas atividades hoje até o momento que eu recomeço amanhã, tá? Tem algumas diferencinhas aí
logo à frente nós iremos discutir, certo? As férias, a medicina do trabalho, as categorias especiais de trabalhadores, a proteção do trabalho da mulher, contratos individuais de trabalho, organização sindical, convenções coletivas, que iremos falar um pouquinho também, a fiscalização e a justiça do trabalho com o processo trabalhista. Então, todos esses assuntos são assuntos abordados dentro da CLT. É um assunto bastante complexo, é um assunto também muito abrangente, nós temos muitas leis, muita coisa para ver, para estudar. Então, o que eu peço a vocês? Eu estarei disponibilizando um vasto material, tá? Eu espero que vocês possam aproveitar o máximo possível. Alguns assuntos que, mesmo que não dê tempo da gente discutir, mas vocês terão o material em mãos, que vocês poderão estar recorrendo a ele, né, em caso de algumas dúvidas, até mesmo para estar respondendo as atividades. E qualquer dúvida é só estar me chamando que a gente vai vendo, né, sanando da melhor forma possível. Dentro do contrato de trabalho, nós vamos ver alguns itens que seria, por exemplo, o conceito, que é um acordo tácito ou expresso. O que seria esse acordo tácito ou expresso? É um acordo que foi feito através de um diálogo? Ou é um acordo feito através de um contrato que foi assinado, que foi registrado, né? E esse acordo, ele corresponde à relação de emprego, né? Qual o período? É um contrato de safra? É um contrato que vai ter uma durabilidade de 2, 3 meses, tá? Dentro dos contratos, esse período, a vigência do contrato, ele tem que ser bem explícito, ele tem que ser bem claro, para que não haja dúvida, tanto da parte do trabalhador quanto da parte do empregador. A relação de trabalho, né, que é o gênero que compreende as espécies de trabalho. Nesse contrato ele vai vir dizendo, por exemplo, se é um contrato de terceiro, se é um trabalho autônomo, se é um contrato com vínculo com a empresa, tudo isso vem bem formalizado. A relação de emprego, né, nessa relação ela trata tanto do trabalho subordinado do empregado em relação ao empregador, porque nós sabemos que temos hierarquias para seguir dentro de uma empresa, e compreende também o contrato de emprego e a relação entre o empregado e o empregador. No contrato de trabalho, todas essas coisas vêm bem especificadas. Com relação ao objeto do contrato de trabalho, ele vem especificando também a prestação de serviço, se ela é eventual, se não é eventual. Dentre eles tem os requisitos do contrato, se é um contrato de continuidade. Um exemplo disso, a gente tem, sempre falo aí com vocês, né? Que a gente tem, eu sempre trago os exemplos aqui da Cooperhub. Na Cooperhub a gente tem esses contratos diferenciados. Por quê? Tem aquele trabalhador que ele vai prestar serviço somente no período de safra. Esse período ele geralmente inicia agora em abril e vai até final de novembro. Então ele já tem um contrato específico com data de início e fim, tá? Tem aqueles contratos que chega, por exemplo, ao final da safra, que ele pode ser prorrogado. Então a gente prorroga por 2, 3 meses. Dependendo do contrato, não. Ele precisa ser encerrado e o funcionário recebe todos os acertos cabíveis a ele. Se é um contrato de subordinação, de onerosidade, de pessoalidade, de alteridade, de exclusividade, se de escolaridade, né, dependendo da empresa, dependendo dos requisitos do trabalho. Então, assim, quando a gente vai classificar esses contratos, é bom que as pessoas estejam bem cientes dessas diferenças. Tem o contrato comum, tem os contratos especiais, que é o que eu falei para vocês agora há pouco, que são aqueles que você pode prorrogar, que são contratos que você pode alterar no decorrer da prestação do serviço, devido a algumas necessidades especiais, algumas emergências que surgem. No contrato eu preciso especificar muito bem a jornada de trabalho. O que seria essa jornada de trabalho?
O colaborador vai prestar serviço no decorrer de quantas horas dia, né? São 8 horas, são 6 horas, são 4 horas. Quanto a essa manifestação da vontade que eu falei logo aí atrás, do expresso ou do tácito, que ela pode ser por escrito ou pode ser apenas dialogado. A duração desse contrato e tem também aqueles trabalhos mistos, que ou seja, tem característica de contrato de trabalho e parte de outro tipo de contrato, ou seja, eu faço no mesmo contrato, especificando aquele período que eu vou estar à disposição da empresa e aquele período que eu vou estar à disposição de um outro serviço, de um outro contrato que porventura eu tenha fechado com isso. Esse tipo de contrato, geralmente ele é mais utilizado quando você faz um contrato de terceiros, né? Prestação de serviços terceiros. Por quê? Porque então eu vou firmar o contrato com ele, vou ter a duração de trabalho que ele tem que estar disponível para trabalhar para mim, né, eu sendo a empregadora, e ele tem a liberdade de, no momento em que ele está fora daquele horário de trabalho, ele está prestando serviço para uma outra empresa, para uma outra instituição. Então, a gente diz que isso é um contrato misto. No mesmo contrato, ele fica à disposição, tanto minha quanto de outra pessoa. Ok, pessoal? Essas condições para a existência do contrato de trabalho, né, a gente sabe que existem várias condições. O artigo 104 do Código Civil, ele retrata bem isso, sobre as atividades ilícitas, sobre atividades proibidas, né, que a gente sabe bem que alguns comportamentos do colaborador e também do empregador pode ocasionar uma situação complicada. Tá? E entre elas está bem, né, especificado na lei a questão da moral, dos bons costumes, as exigências legais, as normas internas da empresa, porque a gente sabe que tem umas normas que são internas, os regulamentos, e a gente precisa, ao entrar na empresa, estar a par disso. Tanto é que quando a gente vai efetuar o contrato de um trabalhador, a primeira coisa que aquele colaborador precisa ter é um momento de integração. O que seria essa integração? Seria como se eu fosse apresentar a empresa àquele colaborador. Ou seja, no momento de integração, no momento de eu efetuar o contrato dele, eu preciso apresentar para ele todos os requisitos. O que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, para que aquele trabalhador não venha a ser punido futuramente por algo que ele desconhecia. Então, no exato momento do contrato, a primeira coisa que o funcionário precisa passar é por essa integração. Geralmente ela é feita por uma equipe. Ela é feita pela equipe do RH, pela equipe do departamento de pessoal, pelos técnicos de segurança do trabalho. Para quê? Para que todo esse grupo repasse a ele todas as normas que ele precisa saber, que ele precisa ter conhecimento, para que ele possa efetuar o trabalho dele no decorrer do contrato sem problemas maiores. Então, dentre esses, vamos falar um pouquinho do contrato por tempo determinado, que é o exemplo que eu trouxe a vocês agora há pouco tempo com relação, por exemplo, um período de safra. Aí em Mozarlândia vocês têm a JBS, eu não sei como que é o trabalho dele, se tem esses períodos de maior demanda ou não, mas é esse contrato que tem como fundamento um prazo determinado, né? Ele tem aquela vigência, já é prefixado desde o momento que o funcionário é contratado. Seu contrato vai de 1º de abril, um exemplo, a 30 de novembro. Isso vem bem especificado no artigo 443, tá, da nossa CLT. E esse contrato, ele tem uma validade por tempo determinado? Ou esse contrato eu posso simplesmente ir prorrogando? Como que seria isso? Né? Não. Todo contrato ele tem um período de tempo determinado. Tá? O prazo, ele tem essa transitoriedade em relação às atividades. Então, se eu te contratei por período de safra, ainda que o seu contrato permita eu poder prorrogar de 2 a 3 meses, ao fim dessa primeira
prorrogação que eu fizer no seu contrato, ele precisa ser encerrado. Ou seja, eu não posso prorrogar o contrato do trabalhador mais de uma vez, tá? E temos também o contrato de experiência, que está também no artigo 443, que nós vamos falar sobre ele um pouquinho mais adiante. O contrato individual, ele pode ser de acordo tácito ou expressamente, né, verbalmente ou por escrito, e por prazo determinado. A maioria das empresas, logicamente, opta pelo contrato por escrito. Por quê? Porque é um documento, e mesmo que seja o contrato de trabalho por escrito, eu preciso da carteira de trabalho do colaborador, eu preciso registrar isso na carteira. Então, assim, é um acordo que precisa ser feito por escrito. Considerando o prazo determinado desse contrato de trabalho, cuja vigência dependa, né, da necessidade da empresa, e ele poderá ser válido somente nos casos de serviço cuja a natureza de transitoriedade justifique essa predeterminação do prazo, ou seja, eu tenho que justificar se eu preciso prorrogar esse contrato, por que eu estou fazendo isso. As atividades empresariais de caráter transitório, que nós já falamos, é um período passageiro, é um período de safra, é um período de maior demanda, e o contrato de experiência, porque todo contrato pré-fixado você vai passar de início por esse contrato de experiência, tá? Dúvidas aqui? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse contrato de trabalho, né, por tempo determinado. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para que vocês possam estar absorvendo melhor, tá? Dentre esses modelos estão esses contratos que iremos falar logo adiante. O contrato de safra, que é o que eu estava falando, tá? Ele está previsto no artigo 14 da Lei 5.889. O contrato de um atleta profissional, no caso, a gente vê muito isso, por exemplo, nos jogadores de futebol, né? Vamos dar um exemplo aqui do Flamengo, tá? Não sou flamenguista não, pessoal. Mas, por exemplo, qualquer que seja o time, mas, por exemplo, o Flamengo contrata o jogador tal para estar atuando por 3 anos, 4 anos, né? A gente pode observar isso. Todo jogador que é contratado, ele tem um período de vigência do contrato. Esse contrato dele, ele é por tempo determinado. Isso acontece com os artistas, com técnicos estrangeiros. Quando você vai contratar, por exemplo, um mestre de obra ou um arquiteto, alguém para fazer um trabalho para você, para construir uma casa. O contrato de aprendizagem, tá? Ele também tem a lei número 9.601, que protege esse tipo de contrato. E um Programa Nacional do Primeiro Emprego, que é esse que nós temos visto agora atualmente, que são os contratos do jovem aprendiz. O contrato do jovem aprendiz, ele tem um diferencial. Ele não tem, como que eu poderia dizer? Ele não tem, ele é ininterrupto, ou seja, ele é um contrato que eu vou pegar os daqui de Rubiataba, não sei como que funciona, mas eu acredito que todos são o mesmo período de tempo. Os contratos do jovem aprendiz é de 1 ano e meio. E com um diferencial, o contrato do jovem aprendiz ele não pode ser prorrogado, tá? Ao fim daquele trabalho, daquele período, se a empresa quiser manter o jovem, se ele for maior de idade, aí sim a empresa contrata aquele funcionário. É como se efetivasse, né? Ele vai efetivar aquele funcionário. Não pode, de maneira alguma, prorrogar o contrato. Por quê? Porque esse contrato visa oportunidade do primeiro emprego a todos. Então, o que subentende? Que ao fim desse contrato, outras pessoas deverão ter oportunidade. Então, eles não são prorrogáveis, certo? Esse prazo do contrato por tempo determinado. Tá? O artigo 445, ele diz assim que o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Além daquele detalhe que eu falei para vocês, uma vez prorrogada por 2 ou 3 meses, ele não poderá ser prorrogado mais. Dependendo do contrato, você pode prorrogá-lo até 2 anos.
ele tem também esse prazo determinado e todas as empresas que trabalham com contratos sabem disso. Esses contratos por tempo determinados, que alguns deles vêm com algumas cláusulas de direito até recíproco, que a rescisão deles antes do expirado, né, ou seja, antes do tempo determinado, aplica um caso de rescisão dos contratos, ou seja, de multa rescisória. Ou seja, se eu te contrato para trabalhar para mim durante 1 ano, e nesse contrato eu tenho uma cláusula seguratória de que você ficará 1 ano comigo, e no decorrer desse ano eu encerro o contrato, eu terei que pagar a você todos os seus direitos. Tá? Quando esse acordo ele é recíproco, aplica também ao funcionário a quebra desse contrato. Ou seja, se ele pedir para sair, se por algum motivo houver a quebra do contrato, ele também terá danos e terá que pagar alguma indenização à empresa. Certo? Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o contrato de experiência. Né? O contrato de experiência, a princípio, a gente imagina assim: eles vão me contratar e por 90 dias eu estou seguro, né? Porque esse é o prazo máximo segundo a nossa CLT. Se você contrata o seu funcionário no período de experiência, você terá aí 90 dias para analisar, para acompanhar o trabalho, para procurar saber se a empresa vai ou não efetivar, se ele tem condições de continuar no trabalho. Porém, tem uma pequena, né, divergência aí. Após 45 dias de trabalho desse funcionário, o contrato dele pode sim ser encerrado. Porém, se ele trabalhou 46 dias, você já não pode mais encerrar o contrato, tá? Tem que obedecer essa norma, são 90 dias. São 3 meses de vigência. Se você demitir esse funcionário com 89 dias, você terá problema. E isso aplica também ao funcionário, tá? Caso o funcionário desista, né, no meio do caminho ele vê que não é o trabalho que ele queria, esse profissional pedir demissão antes do término, ele também deverá pagar essa multa. Ela também é equivalente a 50% da remuneração, né, que seria devida ao empregado até o término do contrato. Então, essa lei, ela se aplica tanto ao funcionário quanto ao empregador. E se a empresa demitir antes? Né? O que ocasiona? Quais as despesas a empresa vai ter com esse funcionário caso ela encerre esse contrato antes do período? A mesma coisa, só que o trabalhador ele tem direito, por exemplo, né, a 1/3 das férias, aliás, as férias e mais 1/3, ele tem direito ao 13º, ele tem direito ao FGTS e mais ainda, além de tudo isso, 40% de indenização e 50% do salário dos dias que faltariam aí para o término do contrato. Então, são algumas cláusulas que a gente precisa analisar bem, principalmente vocês que é do RH, e vocês terão muitas experiências com relação a isso, vocês passarão por muitas situações de analisar bem a situação, analisar corretamente, antes de, por exemplo, encerrar um contrato, seja ele de experiência ou não. Professora, mas a CLT ela é tão abrangente, ela é tão ampla e às vezes até complexo de se entender. Eu preciso saber tudo isso? Não, você não precisa saber tudo isso. Você precisa estudar isso quando você estiver vivendo uma situação. Principalmente quem está iniciando, não é? Eu vou encerrar um contrato, então o que eu preciso fazer? Analise, vai na CLT, analise o contrato, veja, por exemplo, qual é esse período desse contrato, é um contrato por tempo determinado, não é? O colaborador está no contrato de experiência ainda, quantos dias? A empresa consegue segurar mais um pouquinho para evitar que tenham esses gastos desnecessários? Então, a CLT ela é para isso, é para a gente analisar.
Não é que a gente tenha que saber todas as normas, todas as regras, todas as leis que regem, né, a nossa CLT. Não, mas temos que ter esse cuidado de analisar para não cometermos erros graves que possam ocasionar prejuízos aí tanto ao funcionário quanto à empresa. Então, já falamos sobre esse prazo de 2 anos, né, sobre essas verbas rescisórias. Caso eu encerre o contrato do trabalhador fora do período, a empresa vai arcar com as suas despesas. Caso o colaborador encerre o contrato antes, ele também irá arcar com as despesas dele. Esse trabalho temporário também é aquele prestado por pessoa física. Com relação ao trabalho, esse trabalho temporário, vou até trazer para vocês aqui alguns exemplos, por exemplo, de contrato de prestador de serviço terceiros. Na empresa em que eu atuo, por exemplo, esse contrato ele é um pouco mais, como que eu poderia dizer? Simples, ou seja, rege no contrato que tanto a empresa quanto o prestador de serviço, em um momento oportuno que ele queira ou que ele necessite fazer o encerramento desse contrato, não vai haver nenhuma indenização, né, por ambas as partes. Então, nossos contratos com prestadores de terceiros, a gente deixa assim um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque muitas coisas mudam no decorrer do ano. E são contratos que eu sei que uma vez encerrada com um prestador, eu posso conseguir com o outro. E sempre há essa necessidade, nem sempre a gente consegue manter um prestador de serviço no período inteiro de uma safra. Então, a gente deixa essa brecha, digamos assim, no contrato. Ele pode ser, sim, encerrado a qualquer momento por ambas as partes, tá? Sem nenhum prejuízo. Nós temos aí o contrato de trabalho provisório também, né? Ou temporário. Temporário nós já falamos. O provisório é quando você vai fazer um contrato de trabalho com alguém, mas é um trabalho curto, então é algo passageiro. Você pode fazer o contrato para uma semana, 15 dias, 20 dias, isso vai depender da sua necessidade, tá? O número de empregados contratados, também ele observa o limite estabelecido com relação à negociação, porque quando se trata de uma empresa, há alguns requisitos também para ser observado. Quantos funcionários tem essa empresa? Porque a CLT, ela rege as normas, mas alguns acordos, alguns tipos de negociação, ela pode ser coletiva. O que é um acordo coletivo? É um acordo que pode ser feito entre os colaboradores da empresa e o sindicato, por exemplo, que não há necessidade de levar adiante, de eu entrar na justiça para eu conseguir esse acordo com a empresa. A gente faz via empresa, colaboradores e sindicatos. Um exemplo disso que eu posso trazer para vocês é a implementação do banco de horas, por exemplo, né? A gente sabe que se você ultrapassa as 8 horas diárias, a empresa já começa a pagar, além daquele horário, a hora extra. Mas se a empresa fez um acordo coletivo com os colaboradores, juntamente ao sindicato, o que subentende? A primeira hora que você faz, além da sua jornada de trabalho, é hora extra. Então, ou seja, você tem 1 hora extra. Digamos que você fez 3 horas além das 8 diárias. A primeira vai entrar como extra, as restantes vai para o seu banco de horas. Por quê? Porque foi assim acordado, porque foi assim aceito, porque foi assinado em ata, e você vai, então, utilizar aquelas horas quando quando houver necessidade, tanto para você ou quanto a empresa, porque a gente precisa também ter isso em mente, porque essas horas também têm um período de vencimento. Ou seja, a cada ano, se o colaborador que tem uma vasta quantidade de horas no banco, e nesse período de 1 ano não houve a necessidade dele retirar essas horas, então ao final de 1 ano a empresa precisa pagar esse colaborador. Pagar, remunerar. Então isso pode, com o passar do tempo, né, até mesmo causar alguns transtornos. Por quê? Porque a empresa precisa pagar e nem sempre é viável que a empresa faça esse pagamento em dinheiro. Então algumas empresas têm assim as formas de trabalhar isso.
Ah, se o colaborador já atingiu 20 horas, vai ser obrigado que ele tire aí 2 dias, 3 dias consecutivos. Tudo isso é acordado de forma coletiva, tá? E documentada, ok? Tranquilo? Essa negociação também coletiva, ela tem algumas normas, né? Que 50% dos números dos trabalhadores para parcela inferior a 50 empregados, ou seja, no mínimo 50% dos trabalhadores. Se a empresa possui aí 50 funcionários, para ele fazer um acordo, uma negociação coletiva, no mínimo 25% desses funcionários precisam estar de acordo com essa negociação, tá? Estar de acordo, assinar a ata, ou seja, é uma forma da empresa se resguardar. Eu não posso fazer um acordo coletivo, por exemplo, com a minoria de funcionários. Tranquilo? A duração de trabalho. Essa parte aí, até falamos lá atrás sobre isso. Por quê? Porque tem uma pequena diferença, tá? Eu tenho uma jornada de trabalho. Essa minha jornada de trabalho, ela tem aí um lapso temporal, digamos assim, né, de labor do empregado. Ou seja, eu tenho os meus dias, a minha semana, o meu mês, o meu ano, né? Quantas horas eu tenho que trabalhar no decorrer desse período? Se minha carga horária diária são 8 horas, dentro dessas 8 horas eu preciso de ter um intervalo, tá? Que seria esse intervalo de descanso. Poderia ser o quê? O meu horário de almoço, por exemplo. Eu trabalho 8 horas por dia, porém eu tenho 2 horas de almoço ou 1 hora de almoço, porque a CLT ela nos traz a seguinte forma: o colaborador ele não pode tirar menos de 1 hora e também não pode ultrapassar o intervalo de 2 horas. Eu tenho que estar entre esses dois períodos, certo? Mas, professora, tudo bem, a gente tem o descanso do almoço. E esse descanso, ele é remunerado ou não? Então, é o que a CLT nos traz. Ele é remunerado. Da mesma forma que o seu descanso semanal, ou seja, a sua DSR, o nome, né, a própria sigla já nos traz DSR, Descanso Semanal Remunerado. O seu fim de semana é remunerado. A empresa só pode descontar de você no caso de uma falta não justificada. Aí sim haverá os descontos. E quando se trata, por exemplo, do seu descanso em questão de intervalo, não no intervalo de almoço, mas no seu intervalo diário. Ou seja, eu trabalho 8 horas por dia, eu entro às 7 da manhã e saio às 17. Eu posso voltar a trabalhar, por exemplo, no caso de uma necessidade, né? Eu saí, deixei o trabalho às 17 horas, mas houve um imprevisto muito grande. Quando foi 1 hora da manhã, a empresa precisou do meu serviço e me chamou para trabalhar. Eu posso chegar no meu trabalho e registrar o meu ponto novamente? Porque eu tive aí o quê? Das 17, tive 5, 6 horas, por exemplo, de intervalo, eu posso chegar e registrar? Não, você também precisa obedecer essa jornada de descanso, que a CLT nos traz que esse intervalo de jornada, ele precisa ser de no mínimo 11 horas de descanso entre uma jornada e outra de trabalho, tá, pessoal? Não se esqueça disso. Se você registra o seu ponto, você precisa voltar em um espaço curto de tempo que você deixou o seu trabalho. Você não pode chegar novamente e registrar o seu ponto. Essas horas que você prestar, você precisa apontar depois manualmente, de outra maneira entregar. Por quê? Porque isso gera multa, tá? O Ministério do Trabalho, se você registra e não obedece esse tempo, tem duas situações. Primeiro, o colaborador ele é punido, porque ele não obedeceu e isso com certeza vai estar no regulamento interno da sua empresa, você não obedeceu essa norma. E segundo, que a empresa ela é multada. E o valor dessa multa geralmente é de R$ 1.500 por colaborador que bate um ponto errado. Então, numa empresa que tem aí 500, 800 mil colaboradores, imagine se no mínimo 10, 15 pessoas bate o ponto errado, registra o ponto errado. Ao final do mês, quanto que a empresa vai ter que pagar de multa por causa de um registro de ponto indevido. Então, assim,
São jornadas que a gente precisa respeitar, jornadas de intervalo que a gente precisa respeitar, e são assuntos que a gente precisa estar mantendo o nosso colaborador sempre atualizado para evitar, né, esses transtornos, certo? E dentro dessa fixação da jornada de trabalho, nós temos aí o tempo efetivamente trabalhado, como eu já disse para vocês, que seriam essas 8 horas. Nós temos também duas situações, o tempo de disposição da empresa. Que seria isso? Eu vou embora, mas eu tenho um celular que é da empresa, então eu tenho que ficar à disposição. A qualquer hora que ela me chamar, eu preciso estar à disposição da empresa. E da empresa à minha casa, por exemplo, eu preciso me deslocar e isso vai de 40 a 50 minutos. Esse tempo de deslocamento, ele é pago? Ele é remunerado ou não? E o tempo de prontidão, que também seria a mesma coisa da dependência, né? Eu estou ficando de prontidão 24 horas. Esse tempo de prontidão também, segundo as normas da CLT, ele precisa ser pago ao colaborador, tá? O tempo de sobreaviso seria a mesma situação, você permanecer na sua casa, mas você está aguardando a qualquer momento ser chamado. Também precisa ser pago, tá? Todas essas situações, elas são remuneradas. Então, isso aí, essas jornadas de trabalho, pessoal, elas são as mesmas, tá? São direitos dos trabalhadores, tanto os urbanos, os trabalhadores rurais, os trabalhadores domésticos. Então, todos nós temos esses direitos, tá? Adquiridos em lei. Aqui a gente está falando sobre esse decreto de lei, né, 5.452, que fala sobre essas 8 horas diárias, as 44 horas semanais, a compensação de horas, a redução de jornada. Caso, por exemplo, eu não vou estar disponível, eu posso sim firmar um contrato com a empresa, que eu vou trabalhar apenas 4 horas diárias, 6 horas diárias, porém isso precisa estar especificado em contrato. Quanto às jornadas, nós sabemos que são várias, né? Você pode trabalhar uma jornada ininterrupta de 8 horas, você pode fazer plantão de 12 por 36. Então, assim, tudo isso vai depender do regimento interno e também da necessidade da empresa com relação a isso, né? Os intervalos comuns, os intervalos especiais, os remunerados, os não remunerados, os intervalos de intrajornada, que nós falamos agora há pouco, que também são remunerados. Se o seu trabalho é contínuo, se você vai exceder aquela quantidade de horas, se aquela empresa vai trabalhar apenas com hora extra, porque se assim for, toda hora vai ser contabilizada e paga. Essas horas extras também tem um diferencial, tá? Se eu faço uma hora extra, por exemplo, no meu período normal de trabalho, de segunda a sexta-feira. Vou somente citar esse exemplo. Eu vou receber 100% dessa hora? Não, tá? Você tem 3 tipos de hora extra. Uma que você vai receber 50%, 75%, 100%. Mas, professora, em qual desses períodos eu vou receber minha hora extra a 100%? Aos domingos, né, em suas folgas ou nos feriados, certo? Tranquilo até aí? Aqui a gente está falando um pouquinho sobre essa DSR, que nós já falamos, né? Que é o seu descanso semanal remunerado, os tipos de feriados nacionais, desde que decretados, porque eu não sei agora em Mozarlândia como funciona, mas aqui em Rubiataba, por exemplo, a maioria dos feriados, ele precisa ser decretado pelo prefeito. Caso contrário, não se configura feriado, não gera hora extra, trabalho normal. Geralmente os tipos de feriados são os civis, religiosos, nacionais, regionais, locais. Então, quando se trata desses regionais e locais, principalmente, precisa sim haver um decreto do prefeito, ok? A CLT também diz que, aqui quando a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouco mais superficial, porque é algo que acho que a grande maioria já sabe um pouco, mas vamos dar uma revisada
nesses conteúdos. Falando um pouquinho das férias. Então, lá no artigo 129, a CLT elas nos diz que todo empregado terá direito anual ao gozo de um período de férias. Essas férias também são remuneradas, tá? Não pode haver prejuízo. Geralmente são pagos, por exemplo, as suas férias elas são pagas a você antes do período da saída de suas férias. E a gente deve respeitar essas férias. Por quê? Porque ela é uma obrigação da empresa, tá? Mas nós precisamos entender também que a empresa precisa adaptar o período de férias do funcionário. Vamos trazer um exemplo bem claro. Eu estou no meio da safra, um período em que a empresa precisa muito, porque a minha atividade ali ela é imprescindível, precisa muito, ou no caso da JBS, né? É o período de muita produção, de muita exportação. A empresa ela é obrigada a te dar férias naquele período porque você completou um ano de férias e você precisa sair dessas férias? Não. As férias, ela também tem que ser num período em que fica bom para você e para a empresa. Também precisa ser negociado, ser conversado. A maioria das empresas tem essa cultura, tá? De negociar com o colaborador qual o período melhor para que ele retire as suas férias e que não prejudique os trabalhos, né, normalmente lá na empresa. O que não pode acontecer? A empresa ela não é obrigada a te dar férias porque venceu um ano de trabalho, não. Ela não pode permitir que vença segundas férias, ou seja, eu completei um ano de trabalho, continuei, né, no exercício das minhas atividades e nesse período não tirei férias. Em novembro vou completar 2 anos. Aí não pode mais, tá? E até outubro, sendo período de safra, sendo período de grandes produções, você precisa tirar as suas férias. Ou a empresa precisa comprar as suas férias, caso você queira vender, para que não vença as segundas férias. Tranquilo? Essas férias, elas também agora, tá? Teve uma nova atualização nas leis, então agora é bem recente, 2017, que ela fala que desde que acordado, né, com o empregado, essas férias elas poderão ser usufruídas em até 3 períodos. Ou seja, eu não quero tirar os meus 30 dias consecutivos, porque eu vou precisar de tantos dias em tal época, tantos em tal. Então eu posso negociar com a empresa para que elas seriam parceladas, divididas. Mas também tem alguns critérios a seguir. Por exemplo, elas poderão ser retiradas em até 3 períodos, tá? 3 períodos. Desde que, sendo um deles, não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, tá? Então, tem algumas regras que a gente precisa rever antes de dar essas férias, né, parceladas ao funcionário. Tranquilo?